Assim, sem querer ser tão técnica, mas quais são as formas que a gente consegue amadurecer, né? Não é fácil a gente querer escolher amadurecer, querer não ser infantil ou ter atitudes infantilizadas, né? Porque a gente é uma criança que cresceu, nós somos uma criança. Eu continuo a mesma pessoa de quando eu lembro que eu olhava as coisas quando eu tinha 8 aninhos de idade. Eu continuo a mesma pessoa que sentava no sofá quando eu tinha os meus 8 anos, eu lembro, porque foi bem marcante pra mim, assim, que eu lembro muito, assim, do cheiro da limpeza de casa, quando a mãe limpava a cera no chão, o cheiro do sofá, que era um corino, que às vezes rasgava, sabe? E aquele cheirinho quando ela passava algum produto, eu não sei se era querosene. Então, nossa, naquele estaquinho, meu Deus, aquela limpeza, a estante de vidro da minha mãe, lá de casa, que tinha um monte de enfeitinho, e o nosso trabalho, o meu trabalho, era tirar todos os enfeitinhos, daí eu limpava e colocava, e eu adorava arrumar os enfeitinhos de volta no lugar, sabe? Então eu continuo aquela mesma pessoa, a diferença é que hoje eu não fico esperando alguém limpar a casa enquanto eu fico com o pé em cima do sofá, sabe? E a minha mãe arrastava a gente pra frente e pra trás, aquilo era uma diversão, né? Enquanto ela limpava atrás do sofá e depois ela arrastava o sofá com a gente em cima, meu Deus. Ou quando ela encerava o chão e em vez de passar o vassourão, porque na época tinha o vassourão, a gente tinha. O vassourão, sabe? Aquele escovão. Que um coisa que é bem pesado embaixo, assim. Escovão. A gente chamava vassourão. A mãe tinha um escovão. Então, aquilo era... Você pegava um pano, ele era pesado, você ia. Isso, pra deixar o chão brilhoso depois que encerou, né? Então, e ela colocava a gente sentada em cima de um pano, e ia eu e meu irmão agarrado em cima do pano, e ela ficava puxando nós pra fazer a mesma coisa, entendeu? Que o vassourão, e aí ficava o chão brilhoso, e aquilo pra nós, meu Deus do céu, eu continuo a mesma pessoa. Então, como que eu vou saber se eu amadureci? O que é amadurecer, né? E como que a gente faz isso e é simplesmente escolher? Não é assim só escolher, né? São as experiências da vida, que geralmente é as que não são boas, que faz com que a gente cresça. Porque as que são boas são tão leves e calmas, eu acho assim, pra mente, que talvez a gente não perceba. A gente amadurece também, mas talvez a gente não perceba com a mesma intensidade de como a gente sofre, né? E entender, ou principalmente assim, se contrariar é difícil, né? Porque às vezes você não sabe que tá errado, às vezes você realmente tem uma opinião e até que alguém te mostre de uma maneira que você compreenda, não é nem questão de aceitar, sabe? Porque se fosse aceitar, simplesmente aceitaria uma opinião contrária, né, ou tal, sei lá. Mas é difícil. Às vezes você não aceita não porque você não quer, às vezes você não aceita porque realmente você ainda não comprou ideia, entendeu? Realmente não entrou na sua cabeça, não chegou uma pessoa, talvez com paciência ou com uma didática, que te faça compreender e você mude de ideia, né? Que te explique realmente, né? E eu sou uma pessoa muito assim, então eu continuo a mesma pessoa, mas eu tive algumas experiências na minha vida que hoje em dia me trazem um conceito diferente das coisas, e me trazem esse conhecimento empírico que a gente fala, sabe? Que é através das experiências que me fez crescer. E na maioria das vezes não foram experiências boas, né? Então não foi uma escolha minha, né? Porque se eu pudesse escolher, eu só tinha experiências boas, entendeu? Né? E que bom se fosse assim, ou não, né? Talvez que ruim se fosse assim, né? Porque se fosse assim, talvez as coisas não tivessem o mesmo valor, né? Provavelmente não teriam o mesmo valor. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente quer adquirir o conhecimento, é complicado, porque conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria é o que você faz com o conhecimento, né? Como você coloca ele em prática. E eu falei isso porque quando a gente lê, por exemplo, um livro como esse, As 100 coisas... As 100 coisas que pessoas de sucesso fazem. É um dos livros, somente um dos livros, e eu sou muito seletiva para autor, e eu acho que ele tem assim, uma linguagem muito boa. A gente percebe a ponte de um assunto para o outro, capítulos curtos, objetivo, nada de muita enrolação. E não tem imagem no livro, não. Né? Nem precisa ser tão assim. Ter conhecimento,
ou sabedoria, ou simplesmente saber um pouquinho mais, às vezes ele te destaca. Eu sempre fui uma pessoa que eu quis aprender para eu conseguir chegar em qualquer meio e conseguir falar com as pessoas, ter assunto, porque eu me sentia... Argumentar um assunto, né? Saber debater, né? Isso, argumentar numa boa, assim, sabe? Tipo, discutir sobre um tema que eu não me sentisse, sabe... Leiga, né? Leiga, ignorante, sabe? Não era nem pra mostrar que eu sabia, mas era simplesmente pra ter assunto muitas vezes, porque às vezes você quer conversar, mas você se trava e aí você vai se fechando porque você não conhece sobre o assunto. Então, um pouquinho que eu soubesse sobre o assunto, não na intenção de me mostrar ou de aparecer, mas para que eu conseguisse continuar o assunto, sabe? E devagarinho eu fui procurando. Hoje eu, por exemplo, assisto vídeos, eu procuro livros, Nossa, eu troco, às vezes, um passeio, mesmo que eu saiba que vai ser legal, mas eu troco para ficar estudando matemática e geografia sozinha em casa, às vezes. Muitas vezes das crianças saírem, eu fico em casa, sabe? Estudando mesmo, que eu colocava ali 10 livros abertos ali, procurava. Eu tenho uma estante enorme, cheia de livros. Hoje eu tenho mais de 5.000 livros lá na minha casa. Não sei ir num shopping, não sei sair passear e não levar livros para casa. E isso ficou, assim, não é mais um, né? 3 livros. E às vezes eu demoro um pouquinho mais para ler, mas eu sempre leio. E gosto de deixar eles sempre fáceis, não gosto de guardar em caixa nem nada. Eu acho que um livro tem que ficar na mão, porque não é assim, mas se quiser você vai lá e procura, pega ali e tal. Tá ali dentro da caixinha, não. Você tem que ficar olhando ele para que aquilo te dê vontade de fazer, de ler, devorar, entendeu? Mas ter conhecimento, como eu falei, é um pouco complicado, porque quando você adquire um conhecimento sobre qualquer coisa, mesmo de geografia, história, ou sobre um tempero, ou sobre um produto de limpeza, ou sobre um animal, sobre a camada atmosférica, sei lá, ele te deixa mais crítico. Por exemplo, a gente falou de uma coisa, agora o que foi ali? Sobre o que a gente tava falando, amadurecer, né? Alguma coisa assim que a gente tava falando, mas era uma outra coisa que a gente ia falar. Eu não lembro o que era o tema. E daí você ter uma opinião. O que foi que você estava falando num vídeo? Você estava falando num vídeo. O que era? Por exemplo, aquela palestra que a gente assistiu ali no YouTube, do rapaz que fala ali, eu não acho que era aquele Karnal, acho que era, não me lembro, que ele falou assim, não foi ele não, foi o Cortella, que falou a diferença de antigo e velho, né? Que velho, velho é algo que passou, não serve mais pra nada, né? E o antigo hoje serve... que sempre vai ter o seu valor independente, né? Então, é velho quem quer, pode ser velho em qualquer idade, pode ser... Pode ser uma criança de 10 anos que acha que é velho. Que se sinta velho, exatamente. Agora, antigo é diferente, né? Então, uma pessoa idosa já é outra coisa. Então, ninguém tá falando, né? O velho... sobre uma idade ou coisa assim, né? Velho é uma questão de pensamento e valores, né? E ser idoso é outra coisa, ser antigo, né? É bem diferente, são conceitos diferentes. Mas enfim, não é esse o tema. Ele comentou sobre a questão do vocabulário e da escrita, né? Então, a escrita formal, o que você fala, né? Ele é informal, vai variar de cultura para cultura e tudo mais, mas quando você escreve, eu sempre aprendi isso, então você precisa usar uma linguagem mais dentro das regras, né, de ortografia e gramática. Não precisa nem tanto ser tão formal, usar palavras difíceis, mas é dentro da formalidade. E aí entra a internet com a abreviação, por exemplo, das palavras que eles usam em vez de você, VC, né, em vez de também, TBN, né. E aí ele falou uma coisa assim que me abriu a minha mente, por exemplo. Foi a questão de que, poxa vida, a gente tem que viver se atualizando, se adaptando, né, aos novos períodos da existência. Há uns anos atrás, e não muito distante, as pessoas falavam, por exemplo, para você, vós, mecê. E reduzindo se tornou você, e entrou na língua culta. E agora estamos entrando numa nova era, talvez, não sabemos se vai pegar ou não, né? Eu não tô acostumada com essa linguagem, não uso, sinceramente, mas na linguagem VC, né? Onde a pessoa compreende que você é uma abreviação de você, assim como você é uma abreviação de vós, mecê, né? Então a gente precisa estar atento a isso. Só que saber isso me deixou um pouco mais
eu não sei se a palavra seria crítica, mas me deixou pensativa sobre o tema e tal, me fez, né, me interessar por esse tema e enfim. E agora quando eu ouvi pessoas falando sobre isso, eu vou interferir, entendeu? E eu quero dizer que quando você interfere com uma opinião, com um pensamento, assim como teve, né, o Cortella quando falou, você é visto como, talvez, o crítico. Por isso que eu falo, talvez não seja essa a palavra, talvez seja outra palavra, não crítico, né? Porque eu não estaria criticando, eu só estaria chamando atenção para uma coisa, para uma realidade. Mas as pessoas, às vezes, não aceitam. E aí te veem como uma pessoa que eles não querem escutar, entendeu? Então, você ampliar o teu cérebro hoje é complicadíssimo, porque você amplia o cérebro, mas você precisa se adaptar com quem você fala, além do conhecimento que você tem, sabe? Então, o teu conhecimento tem que ir além do que você sabe, mas como você fala e para quem. Porque dependendo da maneira como você fala e com quem principalmente você fala, a pessoa não vai aceitar aquilo. Às vezes nem porque não concorda, mas simplesmente porque naquele momento ela se envergonhou, talvez pelo que ela estava falando, ou sei lá o que, né? Então, às vezes não é aceito. Então, ter conhecimento hoje é complicado, porque a gente se vê num mundo onde para se adaptar você tem que ser mediano, você não pode ser bom, entendeu? Porque você não é aceito, você é excluído de grupos. Então, isso é complicado. Mas a gente que tem... E é uma coisa certa, né? Então, né? Só que hoje em dia a população... A grande massa é moldada para seguir um padrão onde ela continue sempre sendo manipulada e controlada, entendeu? Então é essa a questão. E quando você entende isso, você tem que saber como lidar com esta grande massa, né? E aí a gente deixa uma questão, qual o meio que você faz parte, né? Então assim, você faz parte dos comuns ou você faz parte dos anormais? Eu faço parte dos anormais. E agradeço por isso. Legal. Muito bom. Só isso.